Ok, então, para aqueles que entraram depois, o nosso convidado hoje é o Davi Berg Filho. Ele é graduado em Física pelo Instituto de Física da USP, em São Paulo, e ele também tem o mestrado aí em Física, na verdade, Física Aplicada, né? Física Nuclear Aplicada, pelo INEP, e também é o chefe ali do setor de Informática do Instituto de Física da USP. Então, Davi, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos aqui a umas perguntas aqui. Se você puder falar para nós, Davi, acho que todo cristão hoje tem muita curiosidade em saber como que a ciência ela mudou, né, a sua cosmovisão. Antigamente os cientistas eles eram criacionistas, eles acreditavam num Deus criador. E depois de um certo momento, eles passaram, pelo menos a maioria, passou a ter uma cosmovisão naturalista, acreditando apenas no que é natural e não sobrenatural. Como que houve essa mudança, né? Lógico que isso aqui só essa pergunta dá para falar 2 horas, mas assim, em pouco tempo aí, o que você podia destacar para a gente? Como que houve essa migração de uma visão teísta para uma visão naturalista entre a ciência? Tá? É, eu diria que essa mudança ocorreu aproximadamente em torno do século XVI. Ela começou nessa época, tá? A época de Galileu, depois Copérnico, Kepler, principalmente por aspectos astronômicos, tá? E até esse momento, a ciência, a linguagem que a ciência usava para descrever a natureza era a história. Você contava uma história, você criava uma história para descrever a natureza. Então, você ia descrever a Via Láctea, as pessoas viam, né? Aquela mancha clara no céu. Eles não sabiam o que era aquilo. Então, eles descreviam que aquilo era um leite derramado por um deus que tropeçou, o balde de leite caiu e aquele leite escorreu e formou a Via Láctea. Por isso que tem esse nome, Via Láctea, o caminho do leite. Nessa época, houve a mudança da linguagem da ciência para a matemática. Tá? E aí você tem um problema básico. A matemática não permite o fator imponderável que é a decisão, que é a personalidade, que é a vontade. Você não consegue quantificar a vontade de uma pessoa ou a influência de uma pessoa. E aí você começa a tirar o imponderável, que você não consegue quantificar. Então, muitas vezes a gente vê esse distanciamento da ciência como uma coisa proposital, como anticristã ou antirreligiosa. Mas basicamente é uma questão técnica. Você não consegue usar na matemática, colocar ali a vontade divina. Você só consegue colocar ali o que cabe numa equação, ou o que você consegue medir. Agora, o que você faz com o resultado daquela equação, daquela teoria, daquilo que você fez matematicamente, aí é uma questão sua. Você aplica aquilo diante daquilo que você acredita, tá? Ou não. E aí existe esse embate entre ciência e religião. Muitas vezes, alguns usam o resultado que a equação nos dá para dizer que Deus existe. Outros usam que Deus não existe. Então, você percebe que foi uma questão de linguagem que gerou essa divisão entre as duas áreas? Certo, esse é um ponto interessante, como primeiro ponto. É, agora, no caso aí, depois teve mais alguma coisa, Davi, que influenciou? Porque no caso aí, Veja, a, eu a, paro de um ponto de vista físico. sim, Físico fala puramente matemática. ok. E Você você, tem alguma informação assim da área assim da filosofia? Quando que a filosofia entrou também? E aí, junto com a linguagem que você a, descreveu? a filosofia eu deixo contigo. Veja,
quando se trata de física, matemática, você tem duas evoluções, né? Certo. Se bate muito no Darwin, por conta Uhum. da evolução, né, biológica, e eu já vi muitas vezes, mesmo em púlpitos, pessoas elogiando, falando bem de Einstein e tudo. Uhum. Mas veja, a evolução que eu coloco entre aspas, física, que é a teoria do Big Bang, surgiu por conta da teoria de Einstein. Então, para sermos equilibrados, nós deveríamos culpar tanto Einstein quanto Darwin, porque os dois geraram esse pretenso antagonismo entre ciência e religião, tá? Ok. Biologicamente, eu não tenho formação para descrever. Eu posso dizer na parte da física, né? Muito bom. Ok. Alguém queria fazer alguma pergunta para ele nessa área aí, gente? Alguém queria perguntar alguma coisa? Senão a gente vai passar para a próxima pergunta aqui. A lição também abordou aqui, Davi, sobre a linguagem bíblica do Apocalipse, né? Ali no Apocalipse tem uma passagem em Apocalipse 7, onde menciona 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Ah, passagem essa, né? E aí tem muita gente hoje pegando essa passagem, muita gente até cristã, e aí embarcando também, né, numa euforia aí de assuntos sobre terra plana, e as pessoas estão querendo justificar que a Terra, então, ela é quadrada, retangular, é plana, enfim, esse tipo de coisa. O que esse texto realmente quer dizer para nós? E tem qual a evidência científica, então, você poderia usar para dizer para nós que a Terra, nós cremos, lógico, na esfericidade da Terra, né, que a Terra é esférica, redonda. O que a gente pode usar de argumentos científicos para evidenciar isso? Então, isso aí eu acho que é bom a gente tratar por partes, tá? Vamos primeiro os 4 cantos da Terra, tá? No mundo urbano que nós vivemos hoje, eu poderia perguntar para os participantes aqui, quantos aqui sabem onde fica o leste, oeste, o norte ou sul, se sair na rua agora, nesse momento? Nós perdemos, sabe? Ô, Patrícia, tá bem, então. O senhor também ali sabe. Veja, no mundo urbano hoje, praticamente a gente se preocupa com as direções cardeais só na hora de escolher um apartamento. Por vivermos no hemisfério sul, nós queremos um apartamento com face norte. Não sabemos por quê. Sabemos que o apartamento com face norte pega sol. Mas a gente não para pensar por que a gente quer com face norte. Antigamente, as pessoas não tinham Waze, não tinham GPS, não tinham mapa, não tinha nada para se localizar. O que eles tinham eram os astros, os eventos celestes. Qual o evento celeste mais marcante durante o dia? O nascer do sol e o pôr do sol. Esses 2 eventos determinam uma direção, chamada leste e oeste, com 2 sentidos. Tá? Na direção perpendicular, no hemisfério norte, existe uma estrela no céu que ela praticamente não se movimenta durante a noite. Não sei quantos aqui já observaram o céu noturno, as estrelas fazem um caminho durante a noite. No hemisfério sul, nós não temos uma estrela nessa posição, mas no hemisfério norte existe, é chamada estrela polar. E essa estrela, essa direção perpendicular ao leste e ao oeste, foi dado o nome de norte, que eles usavam muito para localização, tanto em terra quanto no mar. Para você se achar no meio do mar, era só esperar a noite e você sabia onde estava o norte, que era olhar para essa estrela. O lado oposto era o sul. Então, aí se dá as 4 direções de localização. Então, quando se fala em 4 cantos da Terra, você está se falando de localização, dando uma ideia do todo da Terra, porque com essas 4 direções você consegue chegar a qualquer lugar da Terra. É uma figura de linguagem usando algo que era natural de localização daquelas pessoas hoje. Hoje, muitas vezes, eu teve um amigo que já tinha vindo na minha casa uma vez, e numa outra visita,
ele me ligou perguntando, oh, como é que eu faço para chegar na sua casa? Ué, mas você já veio aqui? Ele falou, não, é que meu GPS acabou a bateria, eu não consigo saber chegar aí. Você percebe como nós ficamos dependentes digitais? Nós não sabemos mais aonde é o norte, onde é o sul, ou por que eu quero um apartamento face norte. Se nós morássemos no hemisfério norte, nós também iríamos querer um apartamento face norte? Ou iríamos querer um apartamento face sul? E por quê? Percebe? Como nós perdemos essa ligação com os acontecimentos celestes. Mas antigamente isso era muito forte. Então era natural, para mim, eu vejo como natural João e os escritores bíblicos escreverem isso, porque era a forma deles se localizarem. Agora vamos para outra parte, né? Terra plana. Isso aí é uma... Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu deveria falar ou não, mas eu gostaria de fazê-los pensar. Há um tempo atrás, um engenheiro adventista veio conversar comigo a respeito de tela plana. Ele gosta muito de assistir esses vídeos do YouTube e tudo, e ele gostou dos vídeos e ficou intrigado com aquilo. E eu nunca tinha prestado atenção nisso, foi a primeira vez que eu tive contato com esse movimento. E aquilo me chamou a atenção. E eu fui conversar com o meu orientador do mestrado a respeito, né? E ele virou para mim e falou o seguinte, mas a Terra é plana. Eu arregalei um olho do tamanho de um bonde. Como assim você, doutor, livre docente, professor titular, físico, vem me falar que a Terra é plana, né? E aí ele explicou. Para efeitos práticos do dia a dia, para a nossa realidade cotidiana, a Terra é plana. Você vai construir uma casa, você não calcula a esfericidade da Terra para construir uma casa, mesmo uma estrada pequena. Entende? A questão é que a nossa visão de mundo, apesar de todo o acesso à informação que nós temos hoje, como nunca na história da humanidade, a nossa visão de mundo tem ficado cada vez menor, infelizmente, do tamanho da tela de um celular. Nós não olhamos mais o horizonte, nós não olhamos mais as estrelas, não observamos mais os movimentos dos corpos celestes. Nós não observamos mais um navio se distanciando no mar. E nós acreditamos unicamente naquilo que aparece na nossa telinha do celular. Tá? Quando você começa os antigos, veja, Sérgio, eu consigo compartilhar uma tela aqui? Sim, sim, acho que está aberto aqui para mim. Deixa se você consegue. Você ver tem aí o share screen aí, né? Vê se aparece aí. Sim, apareceu, exatamente. Aparecendo? Apareceu. Tá de um bom tamanho? Dá para ler? Tá, dá sim. Ficou maior? Ficou. Uhum. Tá. Então, isso aqui é um slidezinho de uma palestrinha que eu faço de vez em quando me pede, e eu incluí esses slides especificamente por questão da Terra plana. Certo. Veja, aqui eu estou mostrando que Eratóstenes de Cirene, um cara que viveu antes de Cristo, tá? 200 e tantos anos antes de Cristo. Ele, pegando textos antigos, ele conseguiu calcular o raio da curva da Terra, o raio da Terra, como se fosse uma esfera. Isso é um conhecimento de antes de Cristo, calculado com geometria simples, que nós aprendemos normalmente na 8ª ou 9ª série, como o pai da Patrícia ensinava maravilhosamente. Eu tenho que fazer um testemunho aqui, o melhor professor de matemática que eu já tive em toda a minha vida, e olha que eu tive pouquíssimas aulas com ele. Tá? Como que ele fez? Ele achou na Biblioteca de Alexandria documentos que mostravam que em Alexandria
quando era meio-dia, você colocava uma haste na vertical e ela praticamente não tinha sombra, tá? Se ao mesmo momento, na cidade de Siene, lá para baixo, no Rio Nilo, você colocasse essa haste, ela tinha uma sombra no mesmo horário, tá? Você calculava o ângulo dessa sombra e, fazendo trigonometria simples, você calculava o raio da Terra. Você não precisa de foto da NASA, você não precisa de acreditar em físico, você precisa acreditar em geometria simples assim. Só que veja, olha a distância entre Alexandria e Siene, olha a noção de mundo que ele precisava ter. Se ele ficasse apenas em Alexandria, ele não pensaria nisso, porque a diferença do ângulo da sombra ali seria muito pequena. Você percebe que é necessário que a compreensão de mundo tem que crescer para a gente poder perceber isso? Deixa eu mostrar uma outra. Isso aqui é a visão, é outra coisa, não sei se você gostaria de falar nisso ou não, que é o geocentrismo, né? Mas veja, uma outra coisa. Você tendo o raio da Terra calculado pela forma como ele calculou lá, uma observação simples entre duas pessoas em lados opostos da Terra, você consegue calcular a distância até a Lua. Trigonometria, oitava, nona série. Tá? Tendo a distância até a Lua, pegando o dia em que a Lua está meia Lua, né? Você consegue, por trigonometria simples, calcular a distância até o Sol. Tá? E tendo uma folhinha de papel com um furinho pequenininho, tendo a distância até o Sol e tendo a distância entre o chão e a sua folhinha de papel, você consegue calcular o tamanho do Sol. Você só precisa disso. Você não precisa de satélite, você não precisa de NASA, você não precisa de físico, você não precisa de nada. Você percebe? Então, as pessoas muitas vezes mistificam a ciência como se fosse uma coisa que as pessoas estão num complô, e esquece que as coisas são simples e nasceram de observações simples de pessoas há milhares de anos atrás, que, vendo os navios chegando, viam primeiro as velas dos navios e depois o casco do navio. Os navios de hoje eles não são mais tão altos como antigamente, porque não tem a vela alta, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa voltar à vida, primeiro, a vida natural, contato com o mundo, ampliar o nosso conceito e também... Nossa, agora me fugiu. Além de raciocínio, às vezes eu dou umas perdidas assim. Tá? Sim, mas foi muito interessante, Davi, essa colocação aí é muito própria, né? Especialmente esse conceito de a gente ampliar o nosso mundo. Isso é muito verdade, né? Hoje em dia, a tecnologia da informação, por um lado, tem sido uma bênção, porque encurta muitas distâncias, né? O exemplo que eu dei aqui na nossa introdução, que essa semana eu tive uma reunião aí sobre falar sobre profecias, um estudo com o pessoal lá da Austrália, né, de Sydney, e eu não saí aqui do meu escritório para isso, né? Então essa é a vantagem. Mas, por outro lado, como você bem apresentou aí, essas ferramentas de tecnologia hoje muitas vezes deixam a gente meio bitolado e a gente deveria realmente voltar a ter contato com a natureza, né? O ponto que a lição acho que quis trazer para nós essas 2 semanas aqui que nós estamos estudando Gênesis, acho que é mais isso, né? O contato com o Criador que fez esse mundo e as suas criaturas, né? Esse ecossistema fantástico aqui precisa ser examinado, estudado, né? E nunca a revelação vai se contradizer com a natureza, vamos dizer assim, se ela for entendida de forma correta, né? Então isso é muito interessante isso aí. Mas obrigado aí pela explicação sua, muito interessante, assim, bem prática, né? Vamos caminhar aqui. Na lição nós tivemos algumas outras perguntas. Só para mencionar aqui uma evidência aqui da Terra,
da esfericidade da Terra é justamente a questão do eclipse lunar, né? Para aquelas fotos que você mostrou ali, já deu para perceber, né? Quando, né, o Sol está aqui, a Terra no meio, quando a Lua está do outro lado, e aí então tem o eclipse lunar, se a Terra não for esférica, então não existe a possibilidade de ter o quê? O eclipse lunar, porque a ideia de Terra plana que tem por aí é aquela ideia tipo eles chamam de quejeira, né? Que a Terra é plana e aí tem um domo assim fechando e o Sol e a Lua estão dentro desse domo, né? Circulando ali. Então quer dizer, como que pode ter o eclipse lunar numa situação dessa? Não tem Então, como, né? e isso é uma ideia aristotélica. Veja, hoje, com todo o conhecimento que nós temos, nós estamos recuperando ideias de mais de 2000 anos atrás. Entende? Rejeitando conhecimentos que permitem com que a gente possa estar aqui conversando online. Entende? Todo conhecimento adquirido nos últimos 500 e mais fortemente nos últimos 100 anos, a gente rejeita recuperando ideias já comprovadamente erradas de mais de 2000 anos atrás, ideias científicas. Então, você Pré-científicas vai assim. abrir mão, isso aqui é tudo mentira? É. O que nós estamos fazendo aqui é uma invenção da É, mente? exatamente. Precisamos ter mais contato com isso aí. Vamos seguir aqui nosso estudo. A lição comentou um pouquinho aí sobre os mitos dos povos antigos, né? Ali na Mesopotâmia antiga existiam ali os acadianos, sumérios, babilônicos. Ali também do outro lado tinha o Egito, né? Não muito longe dali, o Egito. Essas civilizações antigas, elas tinham muita riqueza cultural e elas tinham relatos mitológicos sobre a gênese de tudo, né? O começo de tudo, como que surgiu os céus e a terra, como surgiram. Então, um argumento que os críticos da Bíblia têm usado é que o relato do Gênesis simplesmente é uma cópia desses relatos mitológicos aí dos povos antigos. Como que a gente pode responder isso, não é? Eu tenho aqui, eu gostaria de trazer uma contribuição aqui para nós sobre esse aspecto em específico. Depois, se o Davi quiser completar, ele pode completar também e os outros aqui também. Vejam, o relato do Gênesis tem pouquíssimas semelhanças com esses relatos mitológicos, tá bom? Vamos mencionar aqui um relato mitológico que é muito citado da Babilônia, chama Enuma Elish. Enuma Elish é um relato mitológico de como surgiu o mundo, os céus e a terra, tá bom? E tem outros relatos mitológicos também. Mas qual que é a questão aí? A questão é a seguinte: antigamente era comum quando as pessoas iam debater ideias naquela região, especialmente do Oriente ali, existia não vou dizer que é uma regra, mas um costume de eles mencionarem a mesma, não é a mesma introdução, mas uma introdução parecida com a introdução do seu oponente para poder puxar um debate sobre ideias. Então, é isso que nós encontramos aqui no Gênesis, é bem interessante. No Gênesis, somente os versos 1 e 2 do capítulo 1 é que existem algumas poucas palavras que são parecidas com a introdução lá do relato mitológico, esse Enuma Elish, que eu estou citando, que é da Babilônia. São poucas palavras idênticas ali. Mas o que isso nos mostra? Mostra apenas que justamente a intenção de Moisés provavelmente foi, né, já que ele vivia num ambiente onde eram contados esses relatos mitológicos, era justamente mostrar o que? Aquilo que Deus tinha revelado para ele, a revelação de Deus, ou seja, o relato original e verdadeiro da criação desse mundo. Então ele usou na introdução palavras semelhantes. E aqui eu pedi para vocês abrirem a Bíblia em Jó 18, acho que muitos já tinham aberto aí, quem tiver por perto, abra aí, que eu vou mencionar na Bíblia para vocês verem. Jó 18, nós vamos comparar o 18 com o capítulo 19, apenas um verso. Então vamos lá, Jó 18, o verso 1 e 2, os versos 1 e 2 diz assim: E então respondeu Bildade, o suíta,
Até quando andarás à caça de palavras? Considera bem e então falaremos. Aí Jó, para debater com com o amigo dele, né, o Bildade, veja o que ele diz no capítulo 19. Jó 19, versos 1 e 2. E então respondeu Jó: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Olha aí, com palavras. Se você comparar o verso 2 do capítulo 18 com o verso 2 do capítulo 19, você vai ver que tem algumas palavras semelhantes aí. Então, isso aqui, e Jó viveu naquele mundo, no mundo dos patriarcas antigos. Então, isso aqui é para evidenciar que essa era um costume que havia. Quando ia ter um debate de ideias sobre um determinado assunto, uma discussão, normalmente as pessoas usavam a mesma introdução ou parecida, né? Citavam palavras que a outra pessoa tinha dito na sua introdução, para poder, então, mostrar a sua versão dos fatos, ok? Então, isso é uma evidência bíblica. Acreditamos que Gênesis também foi assim. Moisés provavelmente tinha essa intenção. Por isso que nos versos 1 e 2 de Gênesis 1 tem algumas palavras parecidas. Porém, as semelhanças param por aí. Nós temos muito mais diferenças, obviamente, no relato de Gênesis do que nesses mitos desses povos antigos, né? Esses relatos aí de mitos, ok? Então a ideia de Moisés provavelmente foi neutralizar essas ideias, esses relatos mitológicos e mostrar a verdade que Deus tinha revelado, né? A revelação de Deus, como que realmente foram criados os céus e a terra. Um outro detalhe interessante, nesses relatos mitológicos, tanto da Babilônia como do Egito, sempre tem um Deus no panteão deles ali, né? Um Deus que era o Deus da água. E eles acreditavam que esse Deus da água era o criador de todas as coisas. E se vocês notarem em Gênesis 1, verso 2, é muito interessante isso. Gênesis 1, verso 2, aqui fala o seguinte, que aquele verso famoso que a gente sempre leu. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Interessante, por que Moisés fez questão de frisar isso, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. É justamente porque ele vivia num ambiente onde tinha esses relatos mitológicos que atribuíam a certos deuses da água a criação do mundo. Então ele deixou claro que quem pairava sobre as águas era o Espírito Santo de Deus, não é? A pessoa da divindade, aí a terceira pessoa da divindade. E nesse verso compara justamente as águas, coloca as águas numa situação específica. A terra era sem forma e vazia, havia trevas, não é? Trevas sobre a face do abismo. Então veja, abismo, trevas, sem forma e vazio, é para descaracterizar qualquer ideia de relato mitológico que tenha atribuído aí o surgimento dos céus e da terra, né, desse mundo, a quem sabe a um Deus que já existia anteriormente. Na verdade, Moisés quis dizer aqui o seguinte: não existia nada antes, absolutamente nada, e Deus criou tudo do nada, não é? Então isso é muito interessante. E uma última coisa que eu queria mencionar aqui, só para não delongar muito, uma outra diferença do relato de Gênesis com esses relatos mitológicos é que nesses relatos mitológicos a diferença é o seguinte: os deuses deles, aliás, os seres humanos ali dessas culturas criaram os seus deuses à sua imagem e semelhança, enquanto no relato de Gênesis é o contrário, né? Moisés escreveu aqui que foi o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, olha a inversão das coisas, né? E como que a gente sabe disso? Ora, se você pegar esses relatos mitológicos, é até engraçado de ver, né? Porque lá os deuses lutam entre eles traem, né? Tem traição, tem luta, tem briga, tem sangue, tem morte. E por causa desses, essas situações, é que daí vai surgir o céu e a terra. Ah, que coisa, né? Essas brigas, traições, morte, sangue, essas coisas são coisas que comuns ao ser humano pecador. Só que nesses relatos mitológicos os deuses agem assim, os deuses agem assim. Então aí a gente sabe, né, que esses deuses foram criados à imagem e semelhança daqueles homens lá, daquelas culturas, e não o contrário. Então essa é uma diferença crucial na hora de a gente olhar para o relato bíblico do Gênesis,
o que evidencia fortemente que o Gênesis não dependeu de nenhum relato mitológico, né? Aqui foi pura revelação divina mesmo, de Moisés que escreveu, tá bom? Posso Davi, fazer dois comentários rápidos? pode, claro. O primeiro é o seguinte: vamos imaginar que tudo seja mitologia, tá? Comparar como os iguais, por um momento, tá? Veja, eu não conheço nenhuma outra mitologia, se alguém conhecer, por favor, me corrija, mas eu não conheço nenhuma outra mitologia na qual o ser humano foi criado por um Deus para comunhão. Todas as outras mitologias, o ser humano foi criado para escravidão ou servidão. Isso me lembra uma coisa o seguinte: justamente não é essa alegação de Satanás no céu, dizendo que Deus era autoritário e que todos o serviam por obrigação, que era impossível guardar os mandamentos por amor. Exato. Percebam, todas as outras mitologias tratam o ser humano é um joguete nas mãos dos deuses. Mas digamos que seja uma mitologia. A mitologia hebraica é a única que o ser humano é um ato de amor divino. Sim, criado pelas próprias mãos divinas, com carinho e amor. Um Deus que comunga, que vem, pergunta, fala, se preocupa, mesmo quando a sua criatura se rebela contra ele, ele vai lá e faz uma roupa para aquele filho rebelde, cuidando daquele filho rebelde. Sim, isso aí Você é uma não grande... vê isso em nenhuma outra mitologia. Isso é uma grande evidência, o fator amor, né, como você citou Amor. aí, que está bem presente ali na criação. Deus criou o ser humano com as suas próprias mãos, né? Então, Sim. que demonstra a revelação. Bom, vamos lá. Só um segundinho, rapidinho. A outra questão é o seguinte. Veja, as outras mitologias têm o Deus, essa que se cita na lição, que um Deus matou o outro com o sangue dele, misturou com a terra, fez o ser humano, blá, 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 blá. Tá? Todas as outras são muito, digamos assim, fantasiosas. Se você for comparar qualquer uma dessas mitologias com a ciência hoje, digamos aquilo que eu falei, na física com a teoria do Big Bang, na evolução com a teoria da evolução biológica, tá? Veja, os 3 primeiros dias da criação relatados no Gênesis têm exatamente a sequência de formação da nucleossíntese, da formação dos átomos descritos pela teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang diz que a primeira coisa que surgiu no universo é a luz, primeiro dia. Depois da luz vieram os elementos leves, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que formam a água, a separação entre o firmamento. Depois vem os elementos pesados, silício, carbono, ferro, que formam a Terra. A sequência é a mesma. Quando você começa a tratar das criaturas, a evolução diz que a vida nasceu no mar. Primeiro saíram os animais do mar. Depois, eles migraram para a terra. Deus criou os animais terrestres depois. E as duas concordam que a joia da coroa é o ser humano, que foi a última coisa que surgiu. Então, apesar de discordarem fortemente na forma como as coisas foram feitas, o relato bíblico, na sequência, casa perfeitamente com as teorias científicas vigentes na atualidade. Tá? Exato. É a única, as outras não. Beleza, vamos para frente aqui então. Por que o relato da criação não menciona as palavras sol e lua? Essa é uma curiosidade muito grande também, né? Todo mundo que leu Gênesis 1 percebe que ali, quando chega ali no momento de criar o sol e a lua, justamente essas palavras não estão relatadas ali em Gênesis 1. Por que isso? Então, eu procurei saber aqui, achei muito interessante a resposta. Na verdade, é o seguinte, é que a palavra sol e lua no hebraico,
elas são praticamente idênticas ao Deus Sol e ao Deus Lua dos povos pagãos de antigamente. Então, para não haver confusão e de repente alguém aí, né, naquela época e até hoje, achar que o Deus Sol e o Deus Lua têm alguma origem divina, então Moisés, com certeza inspirado por Deus, resolveu não colocar o nome Sol e Lua no relato de Gênesis, né? Muito interessante. Para vocês terem uma ideia aí, a palavra Sol em hebraico é Shemesh. Shemesh. O Deus Sol é Shamash. Shamash. Se você lembrar que no hebraico antigo não tinha vogal para escrever na escrita, você vai ver que praticamente as palavras são idênticas. Se ele escrevesse ali que Deus criou o Sol, né, Shemesh, só que sem as vogais, quem acreditava no Deus do Sol, o Shamash, ia sair pensando assim, nossa, tem origem divina. Né? E isso aí ia ser um problema, isso aí ia dar muito pano para manga, como diz, né? E a lua, a mesma coisa. As palavras são muito parecidas no hebraico, lua e Deus lua, então por essa razão Moisés não usou. Ele usou o hebraico luminares, que é meorot. Meorot é a mesma palavra usada para os luminares, lá, as lâmpadas do santuário, ok? Então, assim como as lâmpadas do santuário iluminavam o santuário, assim os luminares, sol e lua, iluminam a terra também. Essa é a palavra hebraica, tá bom? Muito bom. Davi, fala um pouquinho sobre o tempo. A lição falou sobre o tempo. Acho que isso aqui é muito da área da física aí, né? Qual que é a importância do significado do tempo no relato da criação? Ou, enfim, o que você poderia agregar para nós aí de conhecimento na sua área que poderia abrir a nossa mente aí para essa questão do criacionismo também? Então, tempo é uma questão meio complicada, né? Porque existe um pensador árabe do século XII que ele tece os comentários. A filosofia não é minha praia não, tá? Mas que ele chega à conclusão que existe um criador, existe um ser, tudo foi criado. Veja, ele é árabe lá do século XVIII. E que para esse criador poder criar, ele tem que ser fora do tempo. Tá? Ele não pode estar restrito ao tempo. Outro dia eu estava lendo C.S. Lewis, e ele fala que muitas vezes, para muitos céticos, é difícil entender Deus como um Deus, um único Deus, pode entender um bilhão de orações ao mesmo tempo. E ele coloca que para Deus não há tempo, não há presente, não há futuro. Para ele é sempre presente. Então, não importa essa questão. Nós estamos atrelados ao tempo. Então, eu confesso, Sérgio, essa questão para mim é um problema. Por quê? O tempo antes do pecado é o mesmo tempo de hoje? As leis biológicas mudaram, porque a biologia que nós conhecemos hoje, vou citar um exemplo. Você quer saber como um coral no mar é saudável? Você conta quantos tubarões vivem nele. Tá? O que tem a ver o tubarão com o coral? Se aquele coral é saudável, ele consegue alimentar animais e alimentar toda a cadeia alimentícia de forma a manter muitos tubarões, que é o topo da cadeia alimentícia. Se ele está doente, ele não consegue. Então, a cronologia bíblica nos dá uma certeza de que desde o pecado até Moisés passou um determinado período de tempo que nós conseguimos medir pelas cronologias, né, como a lição mostra muito claramente. Nasceu, viveu tanto, teve o primeiro filho, viveu tanto depois. Meu pai tinha esse mapa, espero que ainda tenha. É um mapa muito lindo, porque você consegue contar quantas pessoas daria para oralmente chegar até Moisés, que escreveu. Isso, para mim, é um reforço na crença, porque não é aquela coisa, né?
Muitas vezes pessoas duvidam da Bíblia. Ah, não, porque escreveram tanto, porque vai ver que erraram na cópia. Não, você sabe quantas pessoas contaram diretamente? Noé praticamente ouviu de Matusalém, que ouviu de Adão, como era 3 gerações apenas, né? Então, isso dá um reforço para nós. Mas antes da queda da entrada do pecado aqui, eu não consigo afirmar quanto tempo se passou. Por conta disso que eu falei, a questão do tempo. Sim, com certeza. Não, acho que isso aí ninguém nem se atreveria. Isso aí eu acho que é bem especulativo mesmo, né? Nós não sabemos exatamente o tempo que tem esse mundo, não sabemos exatamente. Sabemos que é uma criação recente, isso todos nós cremos. Claro, não são bilhões e bilhões de anos, isso é óbvio. Mas entre ser uma criação recente e a gente querer estabelecer exatamente o ano da criação até agora, é muito complicado. Eu também creio nisso, que até os primórdios ali, especialmente depois do pecado em diante, é muito fácil de contar. Mas antes a gente não sabe. Então, isso também acho que não importa, né? Deuteronômio 29, 29 diz o quê? Que as coisas reveladas pertencem a nós. As que não são reveladas, vamos deixar que um dia Deus responde para nós, né? É verdade. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui para o Davi? Nós estamos com o tempo muito esgotado, mas queremos aqui dar uns últimos minutinhos, né? O Edson vai falar. Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Eu esqueci na hora de apresentar o Davi. Acho que alguns aí estão lembrando que já viram ele em algum lugar. E já viram mesmo. Ele já ajudou aí já foi entrevistado na Novo Tempo, naquele programa Origens, né? Algumas séries do Origens. Ele já participou aí desse programa na Novo Tempo. Teve as suas foi entrevistado, enfim, teve as suas falas ali incluídas nos programas, então ele é dessa área também. Fala, Edson. Edson Mercado. Pastor, o senhor na semana passada falou sobre a questão lá do anos-luz, né? Lembra disso? Eu acho que foi o Michelson que falou, ele que estava aqui. Michelson. Aí depois só não abriu para pergunta, aí como o Davi está aqui hoje, ele é físico, tal, de repente ele me ajuda a entender um negócio que eu tenho dúvida. Quando a Bíblia fala que Deus criou o sol, a lua e as estrelas, e o senhor falou lá do tempo, né, que algumas estrelas levariam quase 1000 anos para a luz chegar aqui na Terra e poder ser vista. Adão morreu sem ver a luz, as estrelas? 1000 anos. E agora? No programa eu lá, mas não abre para mim entrar. Às vezes falta caminho de coisas na casa. Mais alguém quer falar? Não, pode falar, pode falar. Então, eu vou colocar a forma como eu entendo a questão, tá? No programa Origens, eu não me lembro o nome, teve um teólogo que falou lá, um americano, senhor de idade, eu não me lembro o nome dele, infelizmente, que ele fez uma análise do textual de Gênesis 1, tá? E ele colocou a opinião dele como especialista em hebraico, seja lá o que for, tá? E ele colocou, olha, eu estou falando isso não porque eu queira casar o relato bíblico com a ciência, mas é a minha interpretação do texto, tá? E eu concordo totalmente com ele, mas é a minha opinião pessoal, o Sérgio pode colocar a opinião dele. Gênesis 1, 1 e 1, 2, se não me engano, ele colocou 1 e 1, 2. Ele coloca que a construção do texto indica que são 2 tempos distintos. 1, 1 e 1, 2 fala da criação do universo. E a partir do versículo 3 fala da criação da nossa Terra. Tá? Dentro dessa premissa, haveria tempo das luzes das estrelas e das galáxias distantes chegarem aqui. Tá? Porque diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, as águas já existiam. E a Terra era sem forma e vazia, ou seja, já existia alguma coisa. Não diz que
Entende? Então, em Gênesis 1:1 e 1:2 diz que Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra, criou o universo. Veja, a discussão do que é o universo, nessa palestrinha que eu usei algumas, é uma outra discussão que a gente precisa ter muito claro. Muitas pessoas têm visões totalmente diferentes do que significa universo. Universo para um cientista é um, o universo de uma pessoa leiga é outro. Para ter essa conversa, a gente tem que primeiro definir o que é universo. Tá? Existem pessoas que o universo não passa de 70 quilômetros em volta dela. Para um astrônomo, o universo é algo que tem bilhões de anos-luz para cada lado. Tá? Então, a minha opinião pessoal, o que aquele teólogo falou lá no Origens, num dos episódios, não me lembro qual, eu acho que o 7, veio pessoalmente a mim dar um embasamento teólogo literário para algo que era uma crença minha pessoal. Tá? Agora, o Sérgio sabe melhor a respeito de hebraico, a respeito disso. Mas isso casaria essas duas questões da mesma forma. Veja, fazer um último apêndice. Algum tempo atrás eu li um artigo de um teólogo inglês que estava reescrevendo a Bíblia de acordo com os conhecimentos científicos atuais. E ele chegou à conclusão de que Jesus, quando ascendeu aos céus, não foi para o céu. Foi para algum outro lugar, mas não foi para o céu. Por quê? Porque se a velocidade da luz é a velocidade limite no universo, então, em 2000 anos, o máximo que Jesus teria, a distância máxima que Jesus teria chegado, se ele tivesse viajado à velocidade da luz, seria 2000 anos-luz. 2000 anos-luz, ele não saiu nem da nossa galáxia. E ele levaria mais 2000 anos para voltar para a Terra. Tá? Se ele saísse de lá hoje, ele levaria 2000 anos viajando à velocidade da luz para chegar aqui. Veja, quando a gente começa a tentar casar a física com a metafísica, o natural com o sobrenatural, nós entramos nesses paradoxos que podem simplesmente ou nós rejeitarmos tudo, tá? Ou termos a nossa fé abalada. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Veja, existem coisas na Bíblia, só uma coisa, deixa eu dar um exemplo claro. Não é nesta área, mas uma coisa que a gente precisa entender. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia contém verdades científicas. Mas o objetivo de Deus na Bíblia é a nossa salvação. Deus não está ali nos explicando como Ele fez tudo ou para que Ele fez tudo. Ele quer nos salvar do pecado. Um dia eu estava na faculdade, no bandejão, e naquele dia teve linguiça de porco. E o que eu comia nesses dias? Eu comia arroz, feijão e salada. Tá? Mas no meio do bandejão, lotado, eu ouvi um grito. E aí, Davi, você vai comer linguiça hoje? Né? E quando eu olho para trás, é o meu orientador berrando no meio do bandejão, fazendo isso. Eu virei para ele e falei, eu não, mas se o senhor quiser, eu posso levar para o senhor, não tem problema nenhum. Né? Terminei de pegar minha bandeja e fui sentar com ele. Quando eu sento na mesa, ele, um físico, doutor, ateu, está explicando para os outros orientados deles porque eu, adventista do sétimo dia, não como peixe de couro. Ele estava explicando. E até aquele momento eu não conhecia aquela explicação. E ele estava explicando cientificamente algo que Deus disse a Moisés há 3.500 anos atrás, sem dizer o porquê.
Ele simplesmente não coma. Porque há 3.500 anos atrás, se ele desse a explicação que aquele professor deu naquela mesa do bandejão, ninguém iria entender. Ele disse, não coma. Por fé, nós aceitamos. Então, eu não tenho como dar essa explicação para o senhor dizer, é por isto, ou foi assim. Tem coisas que nós devemos acreditar. E eu sei que um dia nós vamos sentar aos pés de Jesus e ele vai ter um prazer enorme para explicar tintim por tintim para a gente. Muito bem, obrigado, Davi. Nós vamos combinar aí, talvez mais para o futuro aí, daqui a algum tempo. Vamos esperar, se Deus quiser, voltar a uma normalidade um pouquinho melhor aqui. E nós vamos combinar para você vir trazer aqui só aspectos da física realmente. Eu sei que você tem bastante material aí e pode compartilhar com os nossos irmãos aqui, com certeza. Foi muito bom, gente. Nós terminamos aqui a nossa recapitulação. Vamos agora fazer uma oração para encerrar e nós agradecemos aqui a participação do Davi Berg Filho, e já colocamos aqui um convite para no futuro vir aqui para a gente conversar mais sobre física, tá bom? Um bom sábado para vocês. Eu vou pedir que você, Davi, faça a última oração para nós, que aí nós encerramos aqui. Tá bom.